Quem está aqui conosco é Arthur Igreja, especialista em tecnologia. Arthur, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Olá, bom dia. Arthur, conta pra gente o seguinte. A gente sempre tem falado aqui no mercado de startups, parece que está sempre em constante renovação, porque, sem dúvida, mas eu digo em expansão. Mas há alguns fatos conjunturais que podem atrapalhar essa expansão do mercado das startups, na sua opinião? Com certeza, o que nós estamos vendo aí nas últimas semanas tem freado. Então, tivemos aí um exagero na pandemia, um crescimento exagerado das empresas de tecnologia, e aí tem que lembrar que as startups, elas se beneficiam disso, né? Ou seja, quando o mundo acha que as empresas de tecnologia, Apple, Microsoft, Amazon, estão crescendo, as startups, qual que é a expectativa? É que elas sejam as próximas Microsoft, Apple e Amazon. E aí elas recebem muito investimento. Então, o que aconteceu nos últimos meses é que todas essas caíram bastante na bolsa, então todo mundo fica um pouco mais ressabiado aí com as startups. E a segunda coisa é todo esse cenário macroeconômico aí com um juro muito alto para tentar frear a inflação no mundo inteiro. Qual que é a consequência? Dinheiro mais caro e menos dinheiro disponível para investir em algo que é arriscado, ou seja, os fundos de investimento, os investidores, enfim, procuram aplicações mais seguras e aí tem menos dinheiro disponível justamente para as startups. Qual é o risco, Arthur, que tem de se investir numa startup? Olha, o risco é acertar qual que é a startup que vai decolar, né? Então, é uma empresa que está muito no começo, é uma empresa que você tem pouca comprovação do que ela está fazendo, justamente porque ela ainda não é uma empresa grande, ou seja, ela tem muito potencial de trazer ganhos enormes, mas a dificuldade é conseguir ter o filtro certo, conseguir fazer uma análise criteriosa o suficiente para escolher o cavalo vencedor, né? Então, o que acontece? Não é que se investir em startup ou você conhece uma boa startup, não quer dizer que ela vai dar certo. Muitas ficam pelo caminho. E é por isso, justamente, que nós temos essa relação aí de risco-retorno, né? Ou seja, tem um retorno muito grande. Por quê? Porque o risco é mais alto. Arthur, o fenômeno startup é um fenômeno global hoje ou não? Com certeza, nós estamos vendo aí, aliás, vale destacar que o Brasil é um celeiro de startups, o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais gera startups que se tornam os chamados unicórnios, que são as startups que valem mais de $1 bilhão. Então, no passado, as startups aconteciam fundamentalmente nos Estados Unidos, pouquíssimos lugares da Europa, em Israel, e agora isso acontece em muitos lugares. Então, isso se disseminou, né, essa prática, né, de como é que você cria uma startup, como é que você capta investimento, é um fenômeno global. Arthur, você usou a palavra unicórnio, a última vez que eu ouvi falar disso foi lá na mitologia grega, que era um cavalinho que tinha um chifre assim e tal, e era raríssimo. E na tecnologia, o que significa um unicórnio? É exatamente isso também, ele é um unicórnio, né? Então é uma figura mitológica e o que são chamadas unicórnios as startups que muito rapidamente elas passam a valer mais de $1 bilhão. Então é por essa raridade, por essa capacidade de crescimento que elas são chamadas assim. E aí o que acontece é que apareceram tantas startups unicórnio que inclusive surgiram outros termos aí, decacórnio, enfim, outros termos, porque tem startups que não só alcançam 1 bilhão, mas elas alcançam 10 bilhões com muita velocidade. Então, são números muito impressionantes. Arthur, qual é o principal capital de uma startup? É o investimento ou é a descoberta que ela fez num determinado campo da tecnologia ou da economia? É a execução, é o time, são as pessoas, porque a descoberta muitos fazem, né? Então, a startup não está tão atrelada à ideia, né? Porque na história, inclusive, não são raros os casos em que você tem 2, 3, 5 startups que acabam descobrindo aquela oportunidade quase que ao mesmo tempo, né? Uma coisa que, aliás, é uma coisa muito normal na história da humanidade, né? Tem grandes invenções que você tem 2 ou 3 inventores trabalhando naquilo em paralelo e muitas vezes em lugares muito distantes do mundo, né? Então, só para citar um exemplo, os irmãos Wright e o nosso Santos Dumont, né? Então, historicamente isso aconteceu com o rádio, aconteceu com muitas tecnologias. E a questão é quem vai executar isso com mais velocidade, com uma capacidade maior de chegar até o mercado, de atrair investimento. Então, a ideia é uma parte importante,
mas a parte mais importante é conseguir reunir o time certo e conseguir entregar isso à frente dos seus competidores. Arthur, eu imagino que a startup ela é fruto, obviamente, do estágio da economia capitalista que a gente vive no século XXI. Mas você falou do Santos Dumont, eu ia te perguntar disso. O Santos Dumont tinha uma startup lá em Paris, em 1906, quando ele fez aquela voltinha lá na Torre Eiffel? Olhando com o olhar de hoje, eu diria que sim, porque ele tinha capital, né? Então o Santos Dumont ele tinha uma capacidade bastante grande. Ele tinha acesso a capital, né? Ele tinha acesso às suas premiações anteriores, que é algo que acontece também com as startups. Os investidores eles têm que fazer os empreendedores eles têm que fazer um investimento inicial do bolso, né? Eles têm que arriscar a sua própria pele, o seu próprio dinheiro. É exatamente isso que o Santos Dumont fazia, mas ele também tinha financiadores, né? Ele tinha lá os seus mecenas. E o que ele estava tentando fazer era algo inédito, algo muito arriscado, mas ele ganhava os seus concursos, ganhava suas premiações, registrava suas patentes. Então, sim, dá para olhar. Claro, o ambiente não era tão estruturado como era hoje, né? Mas esses empreendedores, esses inventores eram os startupeiros da época. Arthur, agora, as grandes empresas gigantescas, quando elas veem uma startup como essa, elas vão lá e compram. Elas normalmente acabam investindo. Então, até para reduzir um pouco o risco, o que acontece hoje é que nós temos muitas parcerias, né? Então, em alguns casos, sim, elas vão lá e compram. Então, é só lembrar o que aconteceu com o Facebook, né? Que notou a chegada de um concorrente chamado Instagram, né? Então, o Facebook foi lá, o Instagram tinha pouco mais de 6 meses de vida, o Facebook foi lá e comprou por $1 bilhão, ou seja, pagou para os criadores do Instagram $1 bilhão para eles saírem do jogo, e eles estavam certíssimos, né? Hoje, só para dar a dimensão do que eu estou falando, o Instagram ele gera mais de $1 bilhão de receita por semana, né? Então, aquilo que o Facebook pagou em 2012, ele tem em receita com o Instagram a cada semana em 2023. Muitas vezes compra, muitas vezes faz parceria, porque o que acontece? A dor da startup é justamente ter acesso ao mercado. O que uma empresa grande tem é acesso ao mercado, e muitas vezes ela tem uma dificuldade em inovar. Então, são muito complementares. Mas a coisa mais comum é fazer investimentos, ir acompanhando e muitas vezes aumentar esse investimento. E não por acaso a Microsoft, que é uma gigante há mais de 40 anos, por exemplo, investiu muito dinheiro na OpenAI, que é essa empresa aí que está desenvolvendo o ChatGPT, essa iniciativa de inteligência artificial. Então, essa parceria, esses investimentos são muito comuns. Arthur Lira, muito obrigado, Arthur. Muito esclarecedora. Muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Aí, portanto, especialista em tecnologia, o Arthur, $1 bilhão por semana. É mais do que o Oswaldo Moreno ganha aqui trabalhando conosco. $1 bilhão por semana.